Meus amigos, todo homem e toda mulher cristão é, por natureza, uma pessoa pacífica. Nós muitas vezes evangelizamos, nós muitas vezes fazemos as nossas apologias de modo enfático, nós nos envolvemos às vezes em algumas considerações mais acaloradas, mas nós somos pacíficos. E nós vivemos em paz porque nós temos compromisso com Jesus e Jesus tem um compromisso conosco. E habita em nós o Espírito Santo de Deus. Apesar disso, nós sofremos um grande assédio dos demônios de Satanás. Nós sofremos porque nós somos testemunhas vivas da vitória de Jesus na cruz, da vitória de Jesus em nossas vidas. Nós somos muitos milhões de pessoas nesse mundo realmente compromissadas com Jesus e cada um de nós é um verdadeiro estandarte de vitória contra o pecado, contra as hostes demoníacas. E os demônios não gostam da gente, não. Não pense que você, sendo cristão, você vai ser adulado no mundo espiritual, não. Os anjos estão com você. O Espírito Santo está com você, se você é cristão. Cristão genuíno, que confessa a sua fé em Jesus Salvador. Porém, nós estamos cercados de demônios também. Muitos demônios. Demônios até mesmo qualificados. Um é específico para um certo irmão. Se é um pastor bastante preparado e consagrado, já tem um demônio especial para ele. Nós sofremos uma batalha espiritual. E nós temos que estar prontos para essa batalha espiritual. E eu trouxe aqui apenas 5 pontos dessa batalha espiritual. Em primeiro lugar, a batalha é real. Existe uma verdadeira batalha espiritual entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Todo homem e mulher compromissado com Jesus é vítima de assédio de Satanás através dos seus anjos. Eles conhecem as nossas atitudes e eles sabem que há um grande número de nós que não estamos sujeitos a nenhuma ação demoníaca. Mas muitos irmãos em Cristo não têm vigiado tanto assim, com as suas palavras, com as suas atitudes, e eles percebem quem é que possa ser mais suscetível a essa ação demoníaca. Mas existe uma ação demoníaca, existe uma batalha espiritual. Todo cristão compromissado com Jesus e com a palavra, ele tem diariamente uma batalha espiritual e um assédio do mundo das trevas. Então, vamos trazer aqui cinco considerações mínimas. A primeira dela é que a batalha é real. Muita gente acha que essa batalha é fictícia. Essa batalha já se trava nas regiões celestiais. Tá? E também dentro da igreja, nas ruas, nas comunidades, em todo lugar onde você estiver, tem sempre algum demôniozinho ali querendo constranger você. Então você tem que estar pronto para saber, ter a certeza de que essa batalha é real, ela existe. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, no campo espiritual. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, buscando alguém que possa tragar. Então, segundo o nosso apóstolo Pedro, essa batalha é mais do que real. Ele anda realmente, Satanás e os seus anjos caídos, os seus demônios, que muita gente quer ou precisa
precisa negar a sua existência, mas ele existe, e os apóstolos sabem disso, e Jesus também diz que eles existem. Então, a primeira coisa, nós temos a ideia de que essa batalha é real e de que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Por isso, oração, santificação, leitura da palavra com meditação. Isso tudo é necessário todos os dias, porque todos os dias nós estamos enfrentando essa batalha espiritual. Em segundo lugar, o segundo ponto a nós enfatizarmos é que nós precisamos vencer a primeira batalha. Qual é a primeira batalha? Nós poderíamos fazer diversas considerações, mas eu me refiro aqui à primeira batalha, que é a batalha que ocorre dentro de nós. É aquela militância, é aquela beligerância entre o nosso ser, entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Porque, apesar de sermos homens e mulheres cristãos, nós vivemos ainda na condição humana. E muitas vezes a condição humana, mesmo cristã, prejudica a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, verso 17, Gálatas, capítulo 5, verso 17, ele diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, o Espírito Santo quer agir e nós precisamos entender qual é a conduta que nós devemos tomar para as nossas decisões e os nossos sentimentos não prejudicarem também a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós temos que ter sabedoria, vigilância para não prejudicarmos nessa militância da nossa carne contra o Espírito de Deus, não impedirmos uma plena atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu tenho mais aqui uma terceira consideração bastante importante. Apesar dessa militância ser contra hostes demoníacas, Cristo é a nossa proteção. Nós estamos protegidos por Jesus Cristo. Quando eu falo nesse assunto, eu não quero dizer que nós estamos expostos, não. Nós não estamos expostos e sujeitos à ação demoníaca, como muita gente pensa, não. Que tem medo de macumba, tem medo de oração contrária, tem medo de olho gordo. Isso, por favor, o homem e a mulher cristão não pode ter medo disso. Nós somos protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede o Espírito Santo de Deus e ele nos protege. E os anjos também, que são enviados por Jesus Cristo, eles nos protegem contra todo o assédio de Satanás e de seus anjos caídos. Eventualmente, uma falta de prudência ao falar, ou ao agir, ou ao decidir, leva o cristão a ficar um tanto vulnerável. Então, ele poderá eventualmente sofrer uma ação demoníaca, mas geralmente os nossos grandes tropeços são causados por nós mesmos. Isso dos homens cristãos dizerem, foi atuação de Satanás, na maioria das vezes não é. Quase sempre não é, quase sempre é falha do homem, é nossa imprudência, é nossa soberba, é nossa vaidade, é nossa autossuficiência que faz muitas vezes nós enfrentarmos situações constrangedoras. Então Cristo é a nossa proteção, Ele é a garantia de nós estarmos nessa batalha, mas que nós venceremos essa batalha todos os dias. O apóstolo Paulo,
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, ele nos diz: mas fiel é o Senhor, fiel é o Senhor Jesus, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Se não fosse a atuação de Jesus e do Espírito Santo de Deus, nós pereceríamos sempre nessa batalha espiritual. Pereceríamos nessa batalha espiritual. Porque existem demônios e demônios bastante perigosos. E quem não estiver preparado, quem não estiver sob a proteção de Jesus, não vai conseguir nada. Não é pelo tamanho do homem, pela força do seu braço, ou pelo seu diploma, ou pelo seu conhecimento teológico que ele vai vencer no campo espiritual, não. É graças à proteção que vem de Jesus e também mediante a atuação do Espírito Santo de Deus que nos foi concedido por Jesus. E em quarto lugar, uma quarta consideração muito importante em nossa batalha espiritual, em nossa luta contra os demônios, é nós usarmos as armas apropriadas. O mundo luta. Todo mundo sai de casa de manhã cedo, muita gente sai de casa de manhã cedo para lutar. Lutar pelo seu pão de cada dia, lutar pelo seu emprego, pela sua posição, pelas suas vendas, pelo sucesso da sua administração. Todo mundo sai de casa e cada um com a sua arma. Seja conhecimento, seja um título, seja dinheiro, seja experiência profissional, um curso técnico, um curso superior. Isso é a militância do mundo. São as armas utilizadas pelo mundo. Mas nós, na batalha espiritual, nós cristãos não usamos esse tipo de armas. Nós temos que usar armas apropriadas. Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versos 3 e nos versos 4, ele diz: porque embora andando na carne, quer dizer, embora nós seres humanos cristãos, nós sejamos carne, não militamos segundo a carne. Está vendo? Nós não utilizamos os recursos que o mundo usa. Porque não sois do mundo. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. 2 Coríntios 10, versos 3 e versos 4. Então, usarmos as armas apropriadas. A palavra de Deus, a santificação, todo o processo devocional, todo o processo de consagração, uma plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Tudo isso faz com que nós possamos entrar nessa batalha espiritual vitoriosos e sairmos vitoriosos. Porque se nós utilizarmos as armas que o mundo usa, nós seremos derrotados. Nós temos que usar as armas espirituais, porque a batalha é espiritual. E em quinto lugar, em último lugar, essa consideração que é muito importante. A nossa capacidade não vem, a nossa capacidade de nós militarmos nessa batalha espiritual não vem da nossa envergadura, digamos, intelectual, do nosso título, da nossa erudição, do nosso conhecimento bíblico, do nosso conhecimento teológico, daquele curso técnico, ou por alguém ser, digamos, PhD em alguma coisa. Isso não vale nada. É Jesus Cristo que nos capacita. Se a batalha é espiritual, a capacitação só pode ser espiritual. A única que conta é a nossa capacitação espiritual. E essa vem de Jesus por intermédio do Espírito Santo de Deus.
O apóstolo Pedro, aqui, novamente, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, ele nos diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, vos há de confirmar e vos há de fortalecer. Então, a nossa capacidade, a nossa força espiritual nessa batalha vem na dependência de Jesus. Por isso é condição sine qua non que nós sejamos salvos, que nós sejamos pessoas compromissadas com Jesus, que nós sejamos pessoas que busquem todos os dias a palavra de Deus para nos fortalecermos, nos santificarmos, e assim nós estaremos em Cristo capacitados para essa grande batalha espiritual que se trava todo dia. Então nós temos pontos importantes aí. A batalha é real, nós temos que vencer a primeira batalha, que é dentro de nós, é a nossa militância contra o próprio Espírito Santo de Deus. Cristo é a nossa proteção, é a nossa garantia. Usemos as armas apropriadas, não as armas do mundo, mas as armas espirituais. E em Cristo nós estamos capacitados. É Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus que nos foi concedido e que habita em nós, é que nós temos capacidade e força para vencermos as batalhas espirituais. Amém? Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.